Há uma década, um sonho começou a se materializar. Um sonho de construir mais do que estradas e obras de saneamento, mas de pavimentar caminhos para um futuro melhor. Hoje, celebramos uma década de dedicação, superação e, acima de tudo, recordamos a importância das pessoas nessa jornada extraordinária. Nos últimos 10 anos, nossa equipe cresceu e se fortaleceu. Somos mais do que uma empresa de construção pesada, somos uma família unida por um propósito comum em transformar vidas por meio de obras que moldam o amanhã. Lembramos com orgulho da nossa origem, quando enfrentamos desafios e obstáculos com força e determinação. Cada projeto de saneamento que concluímos, cada estrada que pavimentamos, é um testemunho do nosso compromisso. A ciência é o que nos move. Rua Coronel Bordinho 880, fone 3332-6935. Mais do que um mundo pra te mostrar, mais do que tudo pra você viajar, mais do que toda a nossa vontade, o que importa é te dar a nossa amizade. Dia e Ara, muito mais que turismo, o amor e a alegria. Rua Coronel Bordinho 880, fone 3332-6935. Mais do que um mundo pra te mostrar, mais do que tudo pra você viajar, mais do que toda a nossa vontade, o que importa é te dar a nossa amizade. Dia e Ara, muito mais que turismo, o amor e a alegria. Rua Coronel Bordinho 880, fone 3332-6935. Mais do que um mundo pra te mostrar, mais do que tudo pra você viajar, mais do que toda a nossa vontade, o que importa é te dar a nossa amizade. Dia e Ara, muito mais que turismo, o amor e a alegria. Rua Coronel Bordinho 880, fone 3332-6935. Mais do que um mundo pra te mostrar, mais do que tudo pra você viajar, mais do que toda a nossa vontade, o que importa é te dar a nossa amizade. Dia e Ara, muito mais que turismo, o amor e a alegria. Rua Coronel Bordinho 880, fone 3332-6935. Olá, ouvintes e seguidores da Sonido TV. Eu sou Fábio Borges e esse é o Conexão Metropolitana, conectando vocês com as melhores entrevistas. Pessoal, na noite de hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é músico, jornalista com uma longa e respeitável trajetória na área de imprensa e também o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul em 2022. Como parlamentar, alcançou o status com o maior número de propostas no Parlamento Gaúcho, com 67 proposições apresentadas, sendo 64 projetos de lei, 2 emendas e um PLC. É presidente da Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Turismo, LEIS, e hoje está aqui conosco para contar um pouquinho de sua trajetória. Seja bem-vindo ao Conexão, Gustavo Victorino. Tudo bem, querido? Que bom te receber. Que alegria, Fábio. Obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui. Porque eu acompanho sempre esse programa, eu gosto, às vezes recebo o link lá, coisa e tal, tipo, vou dar uma olhadinha quem é que
quem é que está com o Fabinho essa semana. Então, muito obrigado pela oportunidade, Ah, uma honra estar com você. Você esqueceu o mais importante aí do seu currículo, que é o que paga as minhas contas, ou pelo menos pagava as minhas contas, que é advogado, né? É verdade. Que é o que pagava as minhas contas, porque você sabe que jornalismo não paga conta, né? Ah, não, o Só faz jornalismo conta. é ópio, é um ópio, né? Um vício, né? Só faz conta, é. Não, mas eu tenho uma trajetória muito curiosa. Uma das vantagens da gente ser velho, eu sou velho, tenho 68, vou fazer 69 agora, dizem que é legal, não sei, mas 69 eu estou fazendo daqui a pouco. E eu tenho uma trajetória bem curiosa, porque eu já fiz de tudo nessa Sim, vida. sim, sim. E foi uma das grandes lições que eu aprendi com meu pai. Meu pai disse uma vez para mim, meu filho, se você quer ser um profissional reconhecido, aplaudido, faça muito bem uma coisa. Mas se você quer encostar a cabeça no travesseiro e dormir para o resto da tua vida, faça muitas coisas. Sim, muito bem. E eu segui o conselho dele. Eu já fiz tanta coisa, já a parte de engenharia de sistemas, o direito, já fui professor, jornalismo nem se fala, jornalismo e radialismo, então... Tu chegaste a ser um jornalista internacional, né? Fizeste coberturas fantásticas. Sim, muitas coberturas eu fiz, morei fora do país, né? Tive a oportunidade de morar fora do país em 2 oportunidades. Então, assim, eu acho muito legal quando você olha o mundo de uma forma mais abrangente. E aí resolvem me colocar na política com 67 anos de idade. Eu fui por livre e absoluta pressão. O deputado federal Luciano Zucco, tenente-coronel Luciano Zucco, meu amigo pessoal, me colocou na política e eu gostei, peguei gosto pela coisa, tanto que você descreveu aí, são um projeto de lei complementar, 2 emendas parlamentares e 64 projetos de lei. Sim, nós não vamos conseguir, infelizmente, falar sobre Não todos, tem- não tem mas como. vamos puxar Não aqui tem os mais como, relevantes Não depois. tem né? como. Assim, não tem nome de praça, nome de rodovia, dia do não sei quê, dia do ovo, cidade do ovo, não tem essas coisas. Não. Meus projetos são na área de educação, saúde, segurança, economia, empreendedorismo. Porque a minha vida inteira eu labutei em várias áreas. A vida inteira eu labutei na iniciativa privada. Então, agora, como parlamentar, eu penso que quem gera riqueza é o empreendedor, é o empresário. A máquina pública só gera despesa. Sim, com certeza. Então, Isso eu sempre falei. E só arrecada e distribui muito mal, né? Diga-se de muito passagem. mal, gasta muito mal. Então, quem gera riqueza é o empreendedor, é a iniciativa privada que cria emprego, sabe, a dona Maria que faz quentinha para fora, de repente ela precisou de mais 1 ou 2 ajudantes. Essa mulher tem que ser respeitada, tem que ser tratada a pão de ló pelo poder público. Ela paga imposto, gerou 2 empreguinhos ali que tende a crescer, sabe? Aquele cidadão que tem uma oficina mecânica, resolveu expandir, começou a instalar equipamentos novos, aí precisou de mais 1 ou 2 funcionários. Vou dar um recadinho aí, gente. Eu quero agradecer, né, aos nossos patrocinadores que apoiam o programa, que vocês veem rodando aí no nosso rodapé, aparece a logomarca, todas grandes empresas e grandes colaboradores também. Mas, deputado, vamos seguir a história. A gente estava contando um pouquinho aqui da tua história e trajetória, que eu acho... Como é que tu conseguiste acumular tanta experiência, como tu disse mesmo, teu pai te ensinou a fazer tantas coisas e todas tão bem, né? Eu te confesso que eu já sou teu fã, assim como jornalista, né? Sempre fosse uma referência para mim. Em que ano tu começaste no jornalismo? Fábio, vamos lá. A primeira questão é que as mulheres não ouçam isso, tá? Eu sou solteiro sem filhos. Sim. Então, sobrou tempo. Sobrou muito tempo. E eu sou um aficionado por livros, por estudo. Para mim, porta de faculdade, eu passo na porta e, se puder, eu entro. Aliás, tenho frustração. Tem 2 cursos que eu gostaria de ter feito e não fiz. E não desisti ainda. Vai que sobra um tempinho, aí eu consigo fazer. Tinha muita vontade de fazer o curso de economia e o curso de psicologia. Mas, de resto, eu tenho muita sede de saber, de ler, de aprender. Eu também sempre gostei muito de ler. Como jornalista, eu tive desperta curiosidade muito cedo, né? Eu comecei na Rádio Cinderela de Campo Bom como radialista. Eu sou de 1956, estreiei na Rádio Cinderela de Campo Bom com
16 para 17 anos. Então, só fazer a conta como é que começou a coisa. Sim. Foi, a princípio, em 1972, 73, era um ano complicado, principalmente uma pequena emissora do interior. Mas a Rádio Cinderela tinha um grande diretor, que era o Dr. Karl-Heinz Kopic, que já não está mais entre nós. Mais tarde foi prefeito de Campo Bom. E ele, na época, disse, não, vamos apostar nesse guri, que esse guri é legal. Quem me indicou foi o Enon Cardoso, hoje é o dono da Rádio Tapense, que é uma figura maravilhosa. O Enon, sempre que a gente pode, a gente conversa, lembrando os velhos tempos. E o Hélio Santos, que era o comentarista. O Enon era o repórter. Sim. E aí chamaram um garoto de 16, 17 anos para fazer reportagem de futebol de salão. Gostaram tanto que 2 meses depois, tu não narra? Sabe aquela mentirinha saudável? A mentirinha do bem, a mentirinha do bem. A mentira do bem. Eu narrava jogo de botão em casa. Eu disse, olha, narro. E aí comecei a narrar os jogos do 15 de novembro de Campo Bom. Nossa Senhora. Foi muito legal. De lá eu vim para a Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Depois a Rádio Farroupilha foi comprada pela RBS. Daí da Rádio Farroupilha eu fui para a Rádio Gaúcha. E aos 24 anos eu saí de Porto Alegre. Fui para o mundo. Fiquei 22 anos fora. Morei 26 anos fora. Voltei com 50 anos Chegou de a fazer idade. cobertura de guerra, né? Sim, fiz de tudo um pouco. Eu trabalhei no Rio de Janeiro. Mas fui repórter policial, já achei pegada a coisa, imagina. Sim, eu fiquei 22 anos no Rio de Janeiro, fui correspondente da Rádio Guaíba lá. Lá trabalhei na Gazeta Mercantil, trabalhei no jornal Espaço Democrático, que era um jornal do Leonel Brizola, quando ele foi governador. Trabalhei em vários veículos de comunicação lá. E até que virei colunista da revista Backstage, que escrevia sobre tecnologia. Sim. Veja você. Escrevia sobre instrumentos musicais, áudio e tecnologia. Aí eu digo, não, preciso me aperfeiçoar. E comecei a me inteirar na área de engenharia de sistemas. E fui entrando. Achei uma porta numa faculdade aberta, pulei dentro. Maravilha. E, como consequência, eu acabei sendo, inclusive, premiado como jornalista do segmento. Porque tem muita gente que escreve sobre música, mas poucos escrevem sobre tecnologia musical. Sobre equipamentos, sobre... Nosso diretor aqui é um especialista aí nesses meios de som. Depois vamos conversar com ele sobre as novas mesas que estão vindo de 256K por canal. Nossa. É uma coisa extremamente amplificada. Altíssima definição. E a partir daí eu recebi alguns prêmios, coisa e tal. Eu continuei trabalhando como jornalista, eu escrevia para a revista Backstage durante muitos anos. Aí tive a oportunidade de ir para Chicago, onde trabalhei na Washburn International, Sim. que desenvolve guitarras e violões. E eu desenvolvi aqueles circuitos integradinhos, aqueles que vêm Sim, nos violões, assim, lembro. que era o primórdio dos violões elétricos. Os primeiros foram os Ovation, depois a Washburn lançou a linha dela, e eu ajudei a desenvolver aquele circuito integrado. Acabei indo para a Alemanha, para Frankfurt, e lá pude trabalhar também nessa área de tecnologia. Eu tenho vários segmentos, eu posso te contar a minha história no direito. Nós vamos precisar mais uns 3 programas aqui, né? Mais 3 programas. Posso te contar minha história no jornalismo, posso te contar minha história na música. Mas vamos pelo jornalismo, que hoje tu é conhecido não só... Eu quero falar sobre teus projetos. Porque na música tem uns babados fortes, viu? Opa, para aí. Atenção. Isso já é interessante. Atenção, nesse momento... Vamos dar um furo aqui, ó. Exclusivo aqui no Conexão. Nesse momento, o diretor vai desligar as câmeras, vai ficar no escuro, e eu vou contar uma coisa para você inacreditável. Eu sou amante do rock and roll, Sim. do jazz. Assumidamente sou amante do rock and roll e do Claro. jazz. Eu toco piano, toco violino, toco saxofone. Tá, tu não vai fazer aquele que o Sergei que diz assim, ó, eu comia James Joplin. Porque, Não. Não, porque assim, eu não sei se foi um bom negócio que eu fiz. O meu diretor quase morre aqui. Tem coisa melhor. Mas, enfim, você sabia que eu já fiz parte de um grupo de pagode? Não acredito. Enquanto eu estiver falando, a rapaziada da produção pode buscar ali. É o gringo no samba. Razão Brasileira. Razão Brasileira. Mas para aí, Razão Brasileira tinha nome. Eu fui parte integrante e arranjador de uma das formações do Razão Brasileira. Olha que loucura, rapaz. Comecei como tecladista, depois fui para o violão. O Razão Brasileira, na época, fez muito sucesso.
Sim. E eu devo confessar que ganhei uns trocadinhos bacanas. Sim, não, porra, Razão Brasileira tem Ganhei uns nome até trocadinhos hoje. bacanas. Mas isso é uma coisa que eu quero manter em segredo, que depois o diretor vai cortar. Jura? Ah, brincadeira à parte, eu tenho o maior respeito pelo pessoal do mundo do samba. Sim, não, mas é bacana. Mas assim, a gente não tem que ter preconceito. Eu já fui Não, músico claro. na minha juventude aqui, correr atrás de um trocadinho final de semana, eu toquei em conjunto de baile. Toquei em vários conjuntos de baile aqui no Sul. Naquela época, eu fui produtor de banda, que o pessoal no interior, a comida era sempre arroz com galinha. Virou papo de velho nós dois, né? Papo de Não, é verdade. A gente, Ai, que você maravilha. queria fazer, na hora do baile, às vezes servia uma janta antes do baile. Aham. Rapaz, na hora do New York sempre vinha um arroto. Bom, tinha um ditado naquela época, disse que assim, que depois do galo, quem mais comia galinha era músico. É verdade. Quem mais comia galinha era músico de baile. É músico, verdade. não, É vou te verdade. contar. Mas era um tempo bom. E nesse tempo eu nunca perdi contato com o jornalismo. Sim. Porque eu, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu trabalhava na Rádio Gaúcha, né? Sim. Trabalhei na Rádio Farroupilha e depois na Rádio Gaúcha. Então, eu nunca perdi o contato com o jornalismo. Aos 24 anos de idade, recebi a proposta para sair do Rio Grande do Sul, fui trabalhar na Rede Manchete, no Rio de Janeiro. Tinha uma grande manchete. Na época estava implantando a Rede Manchete, Sim. estavam contratando profissionais, e eu recebi o convite. E fui. Mas é tanta história. Pai, 24 anos você quer voar, né? Claro, mas Você quer voar. E aí eu fui para lá, trabalhei. Fiz muita coisa lá no Rio de Janeiro, mas eu acho o mais importante é quando você tem, e aí a gente volta ao início da nossa conversa, multiplicidade de tarefas. No Rio de Janeiro eu fui jornalista, eu fui músico, eu fui professor da Universidade Gama Filho, eu dava a cadeira de radialismo. Enfim, quando você tem esse espectro de atividades, você não se aperta. com certeza. A Universidade Multimídia. Gama Filho É hoje não multimídia. existe mais. Agora, O Razão Brasileira também não. Não. E nem por isso eu Sim. estou passando Mas fome. eu queria te perguntar, uma das coisas que mais te destaca hoje, além da política, é a atuação como comentarista. Que às vezes as pessoas confundem o jornalista, aliás, tivemos até um debate na confraria sobre isso, né? O que é o jornalista de campo que... Opa, ó, eu esqueci de desligar. Vamos ver. Não é o Bolsonaro. Olha, se não for o Bolsonaro, eu não vou falar. Ele está me sacaneando. Operador. Ele está me sacaneando porque o presidente Bolsonaro um dia tocou para mim Exatamente. no meio do programa No meio do Atualidades programa. Pampa e a Magda me fez atender e conversar com ele no Exato. meio do Atualidades Exato. Pampa. Procurem na internet, está lá no Exato. YouTube. Lá o Não, vídeo, muito agora, engraçado. até parece que eu combinei aqui, né, para acontecer. É. Que maravilha. Sacada rápida é fundamental. Eu trabalhei no esporte muito tempo. E no esporte você tem que ter o saque muito rápido. Tem que ter. Não, isso aí... Principalmente se você é narrador, né? É, exatamente. Então tem histórias maravilhosas. Tem um jornalista lá do Rio de Janeiro, Maurício, não me lembro sobre o nome dele, que escreveu um livro sobre as histórias do rádio no Rio de Janeiro. Sim. Rapaz. E ele dá nome e endereço, né? Eu tenho vontade de fazer isso também. Ué, imagino. Mas eu voltando ao assunto que antes do Bolsonaro ligar... Eu estava te falando que uma das coisas que tem te destacado, além da tua atividade como deputado estadual, né, é a tua performance como um apresentador. Que, aliás, tu tem te destacado muito nisso. Sabe Comentarista, né? Sabe que Comentarista lá. comentarista. É. Quem comentou, eu acho que eu te mandei até um recorte, um cara que eu sou muito fã, eu tenho... Gente, tem muita gente boa hoje, que alguns nem jornalistas são, mas tem youtubers, tem gente muito boa, assim como tem muito picareta, né? Mas um dos que eu gosto muito como analista político é advogado também, o Kleber Teixeira, que é o Jacaré de Tanga, e ele mostrou um recorte teu. Legal. Eu tive a oportunidade ontem. Vai ser meu entrevistado ele online aqui. Foi em essa setembro. semana que a Regina Duarte também compartilhou um vídeo meu. Assim, os meus vídeos, raramente eu faço vídeo lá do meu gabinete. Sim. Normalmente... Não, mas as sacadas que tu o dá pessoal naquela bancada lá... O pessoal recorta Pampa da lá, TV. Não, é maravilhoso. Recorta. Você sabe que é um mistério como é que você se torna influencer. Eu não sou influencer, porque eu não gosto dessa palavra. Eu odeio. O influencer precisa de idiotas. De idiotas para seguir. Para seguir. Então você vê quem é o influencer e aí você vê quem está seguindo, você tem ideia do nível de babaquice de quem está seguindo. É por aí. Bem,
você seguir pessoas inteligentes, pessoas que têm conteúdo, É uma ótimo, coisa, são né? pessoas Sim, interessadas. que nem a Bárbara, por exemplo, né? Agora, sim, agora você se seguir bobocas aí, não. Não, eu não. O perfil indica que é. Sim. Mas tem uma coisa interessante. Muitas vezes você trata de um assunto extremamente importante e você tem 10, 15, 20 mil visualizações, que pelo menos o meu padrão lá é baixo. Sim. Aí você diz uma bobagem, Não, aí eles eu recortam Não. e faz 2 milhões de visualizações. Tem um vídeo meu com 2 milhões de visualizações, deve Sim. ser no Instagram. O pessoal pode checar aí. Se eu estiver mentindo, por favor, a produção avisa, tá? Porque aí a gente corta. Tem um vídeo meu de uns dias atrás, uma bobagem que eu disse. Sim. E acabou virando, inclusive, meme. Que é o seguinte, estava frio, mas muito frio aqui no sul. Eu disse, olha, rapaziada, nós estamos em crise aqui, saindo da crise, coisa e tal, precisamos economizar água e energia elétrica. Atenção para a dica. Se você entrar no banho às 23h55 e sair à 00:05, você tomou banho por ontem e por hoje. Eu lembro dessa. Economizou água e energia elétrica. Exato. Aguardem mais dicas de economia. Rapaz, essa bobagem, então, 2 milhões de visualizações. Não, é incrível. As pessoas mandaram piadas, mandaram... O ápice foi um amigo que mora nos Estados Unidos que mandou essa bobagem com legenda em inglês. Para mim, dizendo que o pessoal estava se divertindo. Alguns brasileiros fizeram a legenda em inglês. Então, a internet é um mistério, mas assim como ela constrói, ela destrói. Também, obviamente, né? Com certeza. Aqui, por exemplo, nós temos, às vezes a gente vê o influenciador que não tem conteúdo nenhum. Fala um monte de bobagem e são 6 mil, 500 mil, é um monte de... E às vezes tu apresenta um produto de conteúdo e ninguém vê. Quer dizer, poucas pessoas, mas o importante... Eu, por exemplo, aqui no Conexão Metropolitana, o que eu foco? Apresentar a qualidade. Engajamento, né? Exatamente. O né? engajamento. Não adianta você ter 100 mil seguidores e ter 4, 5% de Sim. engajamento. E outra coisa que as pessoas veem e esquecem. É. Né? Não absorvem aquele conteúdo. Então, o objetivo aqui é apresentar a qualidade e que as pessoas absorvam. E esse logaritmo que essas redes Algoritmo, sociais né? têm... Algoritmo. Algoritmo. Esse algoritmo me dá cada nó. Não, A rapaziada lá do meu gabinete me convenceu. Chefe, tem que fazer um TikTok. Meu Deus, eu tenho pavor. Fazer um TikTok. Aí eu fiz um TikTok. Bom, eles me arrumaram 70, 80 mil seguidores. Não, é rapidinho. Só publicando meus Sim, vídeos lá. Aí eu instalei no meu celular. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Rapaz, aparece cada bobagem. Tem mulheres que dizem assim, oi, gente, tudo bem? Olha, eu vou tomar um banho agora, depois eu vou tomar café e vou para o trabalho. Não, e as Tenha dancinhas? um bom dia. E as dancinhas? Eu olhei, eu digo, não, peraí. É sério isso aqui? Aí eu evitei de ver 2 ou 3. Agora, toda vez que eu abro o TikTok, tem 5, 6 mulheres falando bobagem. Eu digo, pô, vamos botar um pouquinho de homem falando bobagem, né? Aí os rapazes me ensinaram lá, preferências, opiniões, não sei o quê. Aí marquei um negócio para te lá. configurar ele para ter... Descobri que homem diz muito mais bobagem que mulher. Aham. Agora não tem como apagar, porque agora eu abro meu TikTok, é influencer dizendo bobagem, é idiota dizendo bobagem. Desisti, eu não abro mais o programa. Mas essas tecnologias, elas trouxeram um novo universo, voltando para o assunto jornalismo, muito interessante, Fábio. Que é o seguinte, antes você via uma notícia na internet e ia checar nos veículos de comunicação Exatamente. para ver se era verdade. Exatamente. Hoje tu vai ao contrário. O jornalismo profissional degenerou de tal forma uma que tristeza. hoje você vê comentaristas da Globo dizendo aquelas bobagens, o pessoal Sim. do G1 dizendo aqueles... Manipulando informações. Dizendo aqueles absurdos. Aí você vai ver na internet, pô, se é verdade... Inverteu. Hoje, exatamente. Hoje, a notícia... Sim, tem fake news? Tem. Mas tem fake news na TV, tem fake news na rádio. É o que mais tem. nos jornais. É o que mais tem. Tem fake news diário oficial, amigo. Sim. Diário oficial. Bom, tem fake news. e se nós for falar do IBGE, então, sem comentários, né? Sem comentários. Então, assim... mas as fake news das redes sociais. Sim, as redes sociais é extremamente mais incandescente e efervescente que qualquer outro veículo de comunicação. Então, é inevitável que tenha um volume maior de fake news. Mas é onde está a verdade hoje.
Essa história do arroz aí, não fosse a internet, nós nunca saberíamos que o governo federal estava fazendo uma vigarice comprando arroz de locadora de automóvel, fábrica de queijo. Não, e arroz de péssima qualidade, né? E a ideia era quebrar o nosso agro, né? É que se nós for entrar nesse aspecto aí, meu amigo, olha só, aí nós vamos chegar aquele plano todo que eles têm para fazer da NAU, né? Então é meio complicado. A gente já sabe o que essa gente quer. Mas a assim, gente já sabe o que eles essa querem. inversão de foco do jornalismo, ela vem lidando ainda com dificuldades. A própria legislação, porque o direito, a fonte principal do direito, sempre disse para meus alunos, a principal fonte do direito são os hábitos e costumes. Sim. Aí você entra na sala de aula, primeiro semestre, primeira aula. Você olha na cara dos alunos e diz assim, olha, vamos combinar uma coisa? Direito é uma coisa, justiça é outra. Ah, é verdade. Aí todo mundo te olha. Não é o primeiro advogado que me diz Vocês estão isso. aqui para operar o direito, vocês são operadores do direito. O direito busca fazer justiça, mas nem sempre ele consegue. E ultimamente está mais difícil ainda. Sim, porque sabe o que acontece, Fábio? Eu tenho uma máxima que os juristas, aí, os pensadores do direito que me odeiam, eles me odeiam exatamente porque eu penso. Eles querem pensamento coletivo, né? Eles querem o pensamento deles. É o coletivo. Quem quer aplicar? Paulo Freire. Quem quer aplicar uma lei, lê. Quem não quer, interpreta. E está cheio de gente interpretando lei. Então, assim, nós somos um país de mais de 2 milhões de dispositivos legais. Leis extravagantes, leis específicas, lei ordinária, tem lei de tudo que é coisa. Lei ordinária, inclusive, é um nome que combina bem com algumas Combina leis, muito bem, né? Então, Exatamente. assim, para você ter uma ideia, se você, uma senhora, entrar numa farmácia, inocentemente quer comprar um esmalte da cor tal, olha, eu não tenho, o que eu tenho é um pouco mais escuro. Tá, me dá esse esmalte e me dá um diluente, que aí eu deixo ele um pouquinho mais claro do tom que eu quero. Ela abre, aplica o diluente. Se tiver um policial ao lado dela, pode prender ela por crime hediondo, sem direito à fiança, recolhida imediatamente a presídio federal por conta da lei de crimes hediondos. Então, mas como? Tem um dispositivo lá que diz adulteração de medicamento ou cosmético para uso próprio ou comercialização. É uma lei brasileira. Meu Deus. Ou seja, o legislador, eles fizeram esse dispositivo legal na época que tinha aquele negócio dos caras falsificando o medicamento, lembra? Aí fizeram uma lei. Só que a arte de legislar, ela é complexa. Tanto que eu defendo hoje, junto à OAB, junto às faculdades de Direito, conversei dia desse com o professor Fabiano Cerveira, lá da PUC, e disse a ele, nós precisamos criar uma cadeira de Direito Legislativo. Os operadores do direito aprender a fazer lei. Sim. Não tem direito do trabalho, direito previdenciário, direito marítimo, direito internacional? Tem que criar um direito legislativo, porque fazer lei é uma arte. Não, mas tá uma confusão. Sabe que eu trouxe aqui a Larissa Dornelles, ela é uma renomada advogada lá de Caxias, e ela defende muito os homens dos golpes que estão acontecendo, porque a lei está favorecendo. Hoje a presunção, na verdade, está com a mulher. Hoje está ela me citou casos assim que eu fiquei embasbacado. Tem que mudar o direito, tem que mudar o enunciado da Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha é lei contra a violência doméstica contra a mulher. Sim. Eu tiraria o contra a mulher, colocaria o ponto lei contra a violência doméstica. Sim. O que tem de homem que apanha? Bom, o próprio Chicão, saudoso Chicão Tofani, grande amigo que se foi, uma perda irreparável para a gente. O Chicão Tofani disse, tive uma namorada uma vez lá dentro de cá, tinha uma lata de ervilha que abriu uma avenida na minha testa. Nossa. E eu não podia reagir. Se eu tento segurar ela, ela vai dizer que estava sendo agredida. E o Chicão contou isso no ar. Então, assim, são muitos os casos de violência e reciprocidade. Por exemplo, a turma da lacração agora não tem... lei da homofobia, que besteira é essa? Não, LGBT, lactaxê, LGBT... Aí vem a pergunta. E se for um casal homoafetivo, como é que você registra a ocorrência? Qual é o enquadramento? É verdade. Então, assim, as leis brasileiras, elas são criadas no entusiasmo. Você, para criar uma lei em país de primeiro mundo, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, você para criar uma lei lá,
Amigo, a tua lei é depurada nas vírgulas, Sim. tua lei é depurada no sentido estrito, a tua lei é depurada de todas as formas possíveis para que você leia e cumpra. Vai interpretar a lei na casa da vovó Chiquinha. É verdade. Não vem interpretar a lei, porque quem não quer cumprir a lei, mas nós temos que tentar entender a intenção do legislador. Não, a intenção do legislador está no texto, tio. Mas, deputado, veja, por exemplo, o que é atentado ao pudor, né? Que existem, por exemplo, locais, acho para tudo, existe uma postura, código... Aliás, uma sociedade sem código de ética, sem código de conduta, está fadada ao fracasso. Então, por isso que existe, né, o código, esse código de conduta. Aí, o que acontece? Como aconteceu ano passado em São Paulo, que se é um casal hétero que está se agarrando de forma exacerbada dentro de um shopping e alguém vai intervir, aí tranquilo, aí pode. Né? Agora, se é um casal homoafetivo, como aconteceu em São Paulo, foi justamente no dia da consciência negra o ano passado, não sei se você lembra, o mundo desaba. Que o segurança era de origem afro e foi intervir contra 2 mulheres que eram, né, homoafetivas e começaram a gritar com ele e agredi-lo porque ele era preconceituoso, mas não é uma questão de código de ética e conduta. A questão aí não tem nada a ver com gênero. Sim. É educação. Exatamente, educação. Eu não acho educado. Poxa, mas daí tudo é homofobia, né? O casal dito convencional, um homem, agora a gente tem que dizer assim, né? Convencional, dito um homem e uma mulher. Sim. Eu acho que eles ficarem trocando beijos excessivos, amassos, enfim, num local público, é uma falta de educação. Exatamente, também acho. E para mim é falta de educação também para casais homoafetivos. Exato. Não, mas daí se tu falar isso aí, vão dizer que tu está sendo homofóbico. A turma do mimimi. A turma do mimimi é triste, né, Petir? Não é mole, né? Mas é tudo pensado. Tá. Você já viu que se for um negro de direita, ele pode ser ofendido. Não, aí pode xingar ele. Aí pode xingar. Se o casal homossexual for de direita, pode ter homofobia, pode mas ter tem tudo. trans, a famosa Suelen, eu sigo ela, que aliás é maravilhosa, né? Não, também, aí pode. Aí pode, porque é de direita. Então, na verdade, não tem nada... É mero oportunismo político, essas pautas incidentais. É a pauta woke, né? O woke. A esquerda adotou. A esquerda adora pegar essas pautas incidentais. Sim. Não, e o pior é que eles tentam, deputado, o que eles tentam fazer? Eles, por exemplo, eu sou contra o racismo de uma maneira como se tu fosse a favor. Eles falam, eles adotam essas pautas sociais de uma maneira como se tu fosse contra. O que nos assusta é que esses idiotas ocupam todo o tecido social, né? É verdade. Aí você vê, por exemplo, quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo inacreditável. A Câmara de Vereadores, no passado, tinha uma bancada composta por negros, né? Sim. E eles mesmos se diziam a bancada negra da Câmara de Vereadores. E não é mais gaúcho, vereador teve a ousadia de dizer que a bancada negra era composta por negros. Foi condenado por racismo, só porque ele era de direita. Condenado em primeira instância. É rir para não chorar. E condenado por alguém que eu admirava muito. Era um magistrado. Agora, eu não vou citar nomes aqui, mas eu admirava ele muito. Aí foi em sede de recurso, aí foi a turminha lá, com bandeirinhas lá, fazer pressão, coisa e tal. E as 3 desembargadoras, são 3 senhoras que julgaram, em sede de recurso, mantiveram a sentença. Mas que absurdo. Quer dizer, mas se tu falar, então, que tem uma bancada branca, e se tu falar que tem uma faculdade só para branco, como tem a Zumbi do Palmares, não é uma faculdade para negros? Aí pode, né? Aí pode. Então tem aquela história E eu acho muito bacana, porque, por exemplo... Olha, mudar tudo isso aí não é uma coisa fácil. Quando vencem ou tem grandes conquistas, personalidades negras ao redor do mundo... E tem grandes. Eu noto que ninguém diz assim, o fulano que é negro, coisa e tal, Não, eles não dizem. Sim. Sabe por quê? Porque, na verdade, a pregação dessa ideologia é a pregação da mediocridade, é a pregação da inveja. Você tenta valorizar ou tenta dar uma dimensão a pessoas que socialmente não têm interesse em ter dimensão maior. Elas querem ser atendidas e literalmente amparadas exclusivamente pelo Estado. Sim. Aí você começa a adotar pautas de xenofobia, homofobia, transfobia, tudo que é fobia, tem a Bia também, a Bia atriz, a Bia não sei o quê, sabe?
essas bobagens É verdade. que acaba dividindo a sociedade. E é Mas onde, é o objetivo, né? é onde cresce o pensamento esquerda, é na divisão da sociedade. Tá Porque a esquerda tem um dom, um mantra, né? a arte da guerra. Eles são conciliadores quando não têm o poder. Quando têm o poder, eles acabam com a conciliação imediatamente. Olha a Nicarágua, Venezuela, essa turma aí. Eu vou te Eles dar um estão exemplo fazendo. aqui, delegado. Nós estamos aqui em Cachoeirinha, nós temos aqui candidato à prefeitura pelo PT, tem em todos os lugares. E o discurso que eu noto de todos os candidatos da esquerda é o mesmo. Estamos aqui para lutar pela pluralidade de ideias, pela inclusão social, e é sempre a mesma coisa. Mas quando chegam na prática no poder, como é que funciona? Tem uma tecla que você bate, né, insistentemente, e que acaba tornando os fracos presas fáceis da ideologização. Isso é uma coisa que você... Né, isso era pregado pelo nazismo, né? O Goebbels tinha essa estratégia. Não, o Goebbels era... O Goebbels nunca disse aquela frase, uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Sim. O Goebbels nunca disse essa frase. Sim, apesar de ser uma frase muito boa. A frase é boa, mas... que nem o decálogo de Lenin, não foi escrito por ele. A frase do Goebbels era a seguinte: o importante não é o fato, e sim a versão. É verdade. Então, essa é uma estratégia utilizada ideologicamente. Mas no isso Brasil. ele serviu para tudo, até para as manchetes hoje na mídia. O que vale, o que eu sempre digo assim, o que vale às vezes é a manchete, não é nem a matéria. Se tu dá uma manchete, por exemplo, o cara coloca lá, olha, uma louca qualquer, sabe, qualquer um pode processar qualquer um, né, deputado? Então chegou uma louca aqui, passou por ti no shopping, ela vai lá, mas tu nem olhou para ela, mas ela vai lá e te acusa por assédio sexual. O que um jornalista safado faz? O deputado Gustavo Vitorino é acusado por assédio sexual. Lá no texto, para não ser processado por ti, eu coloco que foi engano, que a mulher inclusive tem problema, mas bem pequenininho lá embaixo no meio do texto. Tem Isso é uma técnica que se usa muito. Um imbecil aí. Tem um imbecil que logo Quer dizer, mais um? quem é que está espalhando cards dizendo o Vitorino é PT. Daqui a pouco ele vai dizer que eu sou físico nuclear. Piloto de espaçonave. Ou o Vitorino é PT, porque não sei o quê, porque em São Leopoldo, isso e aquilo. Quer dizer, é um imbecil, né? Sim. É um imbecil. Não, mas eu já fui acusado. Porque em São Leopoldo eu estou apoiando o meu partido, o republicano. Sim. E aí disseram que o candidato lá tinha um passado no PT, então o Vitorino é PT, esquerda, Vitorino nunca mais. Eu vejo essas coisas, sabe? No primeiro momento você fica indignado, depois começa a achar graça. Sim, tem que rir. Porque se alguém liga a televisão uma vez por dia e assiste um pedacinho da Atualidades, sim. vai ver Vai ver o que, teu posicionamento. com todo o respeito que eu tenho ao PT, eu tenho amigos petistas, me dou bem, uma relação com a bancada do PT, me dou bem com todos eles, não tenho... Eu sou contra a ideologia, não contra as pessoas. Eles são meus adversários ideológicos, Exatamente. políticos, não são meus inimigos. Exatamente. Não são meus inimigos. Exatamente. Meu inimigo é quem me tira a liberdade. Aí eu vou puxar Jean-Paul Sartre. Não respeito quem desrespeita a minha liberdade. Tu leste aquela crônica que eu escrevi, O Inocente que Pode Te Matar? Eu achei interessante tu dar uma lida ali, eu postei essa semana. Boa dica, eu vou ler. Que é justamente sobre isso, sobre aquelas pessoas... Bom, tu sabes que quando o muro de Berlim caiu, eles descobriram lá na polícia secreta deles que vizinho denunciava vizinho, parente, até filho denunciando o pai. Sim, então, se o socialismo, na sua amplitude, como eles querem, porque, na verdade, o socialismo nada mais é do que um derivado do fabianismo, do gramscismo, né? Que o objetivo deles é o mesmo, é chegar a uma Coreia do Norte, certo? O que acontece? O inocente que pode te matar é aquele teu vizinho que nunca fez mal para ninguém, que o dia que a polícia bolivariana chegar lá e te dar um tiro na cabeça, ele vai levar o dedo aí, ó, viva a democracia, né? Tá aí o fim do fascismo. Então é interessante tu dar uma lida nessa crônica. Tem uma coisa, Fábio. Eu estou aprendendo a lidar com isso desde o momento que eu vi um livro, eu li um livro muito interessante, já tem versão em português, tá? Podem procurar. É um livro escrito por um dos grandes psiquiatras americanos, chamado Dr. Lyle Rossiter. E o nome do livro se chama A Mente Esquerdista. Eu li a versão em inglês, é maravilhosa, mas já tem a versão em português. Sim. Procura aí. A Mente Esquerdista, professor Lyle Rossiter. Depois eu vou dar uma olhada. É um grande psiquiatra americano que tenta entender a mente do esquerdista. E ele classifica como uma
patologia psiquiátrica. Eu já li algo parecido. Porque a pessoa, ela não enxerga. Você pode botar a verdade Não, na tu pode frente. provar, mostrar a prova, tudo. Ele não nega a verdade. Exato. Ele coloca uma barreira. Ele vive num mundo que ele constrói, um mundo de justiça ideária que não existe. As pessoas não são iguais, portanto, você não pode tornar todos iguais, exceto na pobreza e na miséria. Exato, é igualdade. Então é isso que a mente esquerdista busca, Sim. tornar todos iguais na miséria. E o professor Lar, ele desenvolve ali uma tese bastante interessante de que você não deve ou não precisa se desgastar de forma acentuada ou limítrofe debatendo com um esquerdista que já foi tomado pela ideologia. Porque tem aquele que simpatiza com programas sociais, tem um pezinho na esquerda, mas você consegue chamar a razão. Olha aqui, isso aqui. Aí ele é mesmo. Exatamente. Olha, tá? Tem uns que Tá começam complicado, começa a rever, tá começa a rever complicado. seus conceitos. Mas aquele radical, aquele que vai pra internet, Não, isso não adianta. Bolsominion, o gado, As joias, o não sei quê, cadê o Queiroz? o leite condensado, o não sei o quê. Isso não tem Esse jeito. tipo de retardado, Não, é uma patologia. você não pode perder teu tempo. É uma patologia. Não pode perder teu tempo, porque é uma patologia psiquiátrica que você não vai conseguir reverter. O que você tem que fazer é preservar a tua saúde psiquiátrica e manter essa gente Sim. longe. Deputado, olha Achou só. o livro aí? Vou procurar aqui. Vamos botar aí, A Mente Esquerdista. Produção, dá uma olhadinha vocês procurar, que é bem interessante. A mente esquerdista. A Mente Esquerdista, Vamos professor falar um Laile pouquinho antes que a Rossiter. gente estoure o nosso tempo aqui. Eu quero falar sobre... Já está terminando? Não, faltam acho que uns 15 minutinhos que a gente começou Eu- atrasado. eu- Não, produção, temos 15 minutos, 20 ainda. Então, ó, Até 11, 20. por pode mim, ser? por mim vai até amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Maravilha, que maravilha, perfeito. Madrugada a gente serve os petiscos aqui. Maravilha, então tem bastante. Mas eu queria falar, porque, olha, tá muito interessante, como tu disse, se a gente pegar um assunto só, pegar música, pegar advocacia, pegar jornalismo, a gente tem assunto. Vamos combinar, a gente vai fazer um programa só de jornalismo, só de direito, Aham. só de política, só de música. Aliás, nós fizemos um só de música maravilhoso, Foi muito junto com o divertido. Alexandre Poeta. É verdade. Onde é que anda, Alexandre? Pô, o Alexandre tá aí, tá bem fazendo shows aí, faz Legal. muito bacana. Um grande músico, grande fantástico. pianista. Não, vocês é uma falando- figura divertidíssima Vocês também. falando tecnicamente de música. Uma pessoa maravilhosa. E depois muito ainda legal. fomos parar no videokê. Que maravilha. Mas, ó, de projetos que a gente falou aqui, uma grande quantidade de projetos que tu tem. Um dos mais relevantes que tu fizeste ultimamente foi aquele da invasão de terras. Para quem não sabe, conta um pouquinho para nós como é que é esse projeto aí. Bom, esse projeto nasceu de uma necessidade que eu vi. Eu vi um discurso de um deputado do Mato Grosso, Uhum. indignado no plenário, que tinha que haver uma lei que impedisse que esses invasores de terra continuassem invadindo terra, coisa e tal. Aí eu pensei, qual é a parte mais sensível do corpo humano? O bolso. O bolso, é verdade. Aí eu comecei a dar uma olhadinha em fotos de invasores de terra, das grandes invasões de terra, não Andando de apenas no Rio Grande do Hilux. Sul, no Brasil inteiro. Aí comecei a ver líder de MST andando de caminhonete diesel, milionária, sim. morando. Eu digo, isso virou um negócio milionário. Comecei a olhar algumas coisas e comecei a achar muita gente ali, algumas até conhecidas, que fazem parte da máquina pública, como assessores, Assessores, gabinete, vereadores. coisa e tal. Eu digo, não dá para ficar tirando dinheiro do trabalhador que acorda de manhã, Uhum. com uma marmitinha, vai para o trabalho e paga um imposto brutal, tem quase 40% do seu suor retirado por ano em tributos diretos e indiretos. Não dá para tirar esse dinheiro de um trabalhador e dar para quem invade terra, para criminoso. Porque invasão é crime, espólio possessório, está lá no Código Penal. Sim. Não dá para fazer uma coisa como essa. E protocolei o projeto. Claro que eu tive dificuldade, tive que brigar com meio mundo. Foi o único projeto meu, até hoje, que não foi aprovado por unanimidade. Eu tive votos contra, como era previsto, do PT, do PSOL e do PCdoB. O projeto foi aprovado, foi sancionado, é lei hoje no Rio Grande do Sul. Agora, o PT entrou no STF contra o projeto com uma alegação absolutamente rasteira, né? De que a legislação penal no Brasil é privativa do governo federal. Mas essa punição não é penal. Sim, É uma restrição administrativa. sim.
Não tem nada. Mas não conseguiram aprovar. Não, entraram lá e vão contar com, de repente, com um os ministro cúmplices. amigo. Um ministro amigo para dar uma liminar suspendendo a lei. Para não falar cúmplices. Vamos ver. Né? Mas se cair na mão, em vez de ministro amigo, cair na mão de um jurista de verdade, Sim. ele vai dizer, olha, isso aqui não é penal. Isso aqui é uma restrição administrativa, que não tem penalização, não tem previsão em Código Penal, não mexe no Código Penal, cita o Código Penal apenas porque o ato é um ato criminoso. Deputado, deixa eu te falar a coisa mais imbecil que eu já fiz da minha vida. Ainda nos anos 80, não tinha esse movimento. Quando tu ouvia a história do Sem Terra, é tão bonita a narrativa, né? Vamos fazer uma reforma agrária, tem terras que são improdutivas, né? Vamos dividir, vamos dar para a pessoa plantar. É muito bonito. Teoricamente. Na prática, a gente vê que é outra coisa. Virou um negócio milionário. Um negócio milionário, de chegar na cidade e chantagear prefeito para que dê dinheiro, chantagear deputado, e virou uma máquina, uma super máquina. Produtor rural, às vezes, é chantageado. Não é assim? Agora, a minha lei... E a falar da besteira que eu falei é o seguinte, foi nas eleições, foi 92 ou 90, não me lembro, o Collor contra o Lula... Quem era o Lula e o Collor, acho que foi no 90 ou 92. Meu Deus, eu carreguei uma bandeira do PT. Assim, ó, a minha... minha... piar, né, capaz? Eu não entendia disso aí. A minha lei, Fábio, você nota que a maioria dos esquerdistas é jovem. Exatamente. Os velhos que são de esquerda hoje... tem um perfil muito mais oportunista. Tem um perfil muito mais oportunista do que propriamente. Mas assim, o projeto, essa minha lei que foi aprovada, que é referência no Brasil inteiro, porque vários estados estão copiando, vão ter essa lei, e na Câmara Federal está sendo votada essa lei também, no Congresso Nacional. Pegaram a minha lei e vai ser aprovada para o Brasil inteiro. Aí eu quero ver qual é o argumento que eles vão usar. Enfim. Mas essa lei, ela não é só contra a invasão de terra na área rural, contra o MST. Essa minha lei, ela ataca também as invasões urbanas, que é um negócio tão milionário quanto. Aqui em Porto Alegre, nós temos pelo menos uma dúzia de áreas invadidas. Uma delas há quase uma década. Ali na entrada de Alvorada... aquela área ali, que agora deram o nome não sei o que, São Luís, aquilo ali é uma área invadida, tem dono. Mas o ano passado... Há quase 10 anos o dono não consegue tirar aquela turma dali. Que horror. O Porto Alegre, o pior que eu vi, o nosso sindicato, eu nem sei se eu digo mais nosso sindicato, porque eu já não pago mais também, o sindicato dos jornalistas apoiou porque a invasão de um prédio público, e aí tinha acho que é uma vereadora, deputada, acho que era vereadora, que era afrodescendente, estava lá, e aí disseram que ela foi agredida, eu vi o vídeo, não foi agredida coisa nenhuma. Tem os oportunistas. Não, sim, mas o sindicato totalmente lá a favor dela, lá, porque agrediram uma jornalista, que não sei o quê, mas é gente invadindo, gente tomando patrimônio. O que acontece? Os limites da lei, eles foram ignorados no Brasil, e a culpa é do judiciário. Sim, com certeza. Não pune. Não, o nosso judiciário é o pior de todos. Não pune, infelizmente. A toga começou a ficar ideologizada, a militância... É o Bolsonaro de novo. Sim. De novo, Bolsonaro de novo. A militância jurídica criou verdadeiros monstros, deformações assustadoras no Brasil, a ponto de se ter decisões judiciais inacreditáveis. Sim, imagina. Porque quando você toma uma decisão, por exemplo, um juiz, as pessoas pensam, o juiz decidiu que não sei o quê. Calma, não é assim. Uma sentença judicial, ela é um documento formal. Ela consta ela tem 3 partes bem claras. Ela tem o relatório, onde o juiz diz o que ele está julgando. Perfeito. O relatório. Tem a fundamentação, onde o juiz coloca os dispositivos legais aplicáveis ao caso. Certo. E, como terceira parte, o dispositivo, que é onde o juiz determina que vai ser feito. Condena o fulano, não sei o quê, ou determina que seja reintegração de posse, ou o dispositivo. Então, o relatório, onde ele diz o que está julgando, a fundamentação e o dispositivo. A sensação que a gente tem é que cada vez mais alguns integrantes do Poder Judiciário, não todos, começam pelo dispositivo. Olha, eu vou dar razão aqui para essa rapaziada que é legal, coisa e tal.
e aí passa para assessoria. Agora façam um relatório e arrumem a fundamentação para basear o resultado. A sensação que a gente tem é essa, porque tem cada coisa tão absurda. Por exemplo, vamos citar aqui a condenação do Bolsonaro, o tal de Sebastião, eu não lembro o nome daquele rapaz, missão dada, missão cumprida. Ah, tá. Eu sei. Ele leu 400 páginas de uma fundamentação que eu ouvi 3 páginas e larguei de mão. Não, aquilo foi uma piada. Eu que não sou jurista nem nada. Coisa das decisões mais absurdas que já se viu na vida. Bom, para poder tornar ele inelegível. Está tramitando lá um recurso do Bolsonaro, enfim, coisa e tal. Mas essas coisas nos assustam, porque aí vem aquela famosa expressão da esquerda, o Estado democrático de direito. Amigo, o Estado democrático de direito exige liberdade. Sim. É o que mais as pessoas que dizem essa bobagem estão tentando nos tirar. Exatamente. É liberdade. E eu não posso dizer aqui para você tudo que eu sei e que eu gostaria. Sim. Eu não posso. Não, qualquer coisa que a gente manifesta nas redes sociais, por exemplo, já é cortado. Eles não querem que a gente... Por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, para que possam te ocultar a verdade. Sim, a ideia de regulamentar as redes sociais é exatamente que a censura, né? Essa, por exemplo, a lei eleitoral que está aí. Essa lei eleitoral é extremamente rigorosa. Ela foi elaborada e homologada sob o comando do Alexandre de Moraes. Sim. E está extremamente subjetiva. Até porque eles perceberam que as redes sociais acabam fortalecendo muito mais a direita do que a esquerda. Por isso que eles foram tão rígidos. Discordo de você. Finalmente consegui discordar dele no programa. Olha que não maravilha. Cortem isso. As redes sociais não favorecem a direita, favorecem a verdade. E é isso que assusta. Isso que assusta a esquerda. Porque a esquerda vive da mentira. Sim. Né? Ela vive... você não vê o Lula agora dizendo que... Questão de semântica, então. Já mandamos 92 ou 92 bilhões para o Rio Grande do Sul. Nossa, Meu isso. Deus. É outro assunto que eu tinha... Isso separar uma coisa. O que o governo federal está fazendo pelas vítimas das enchentes? Porque promessas... Nada. Para te ter uma ideia, nós estamos aqui na cidade de Cachoeirinha. Aconteceu uma coisa incrível aqui. Houve uma reunião entre o pré-candidato à prefeitura, líder do PT aqui, que é o vereador David Almanza, mais uma turma aí toda da esquerda, com o Pimenta, com o governo federal representando o governo, para situação emergencial para socorrer Cachoeirinha. Não foi convidada a Defesa Civil de Cachoeirinha, nem prefeitura, nem um representante da prefeitura. Interessante isso, né? Na verdade, o PT, se não é ele a fazer... Aí fizeram várias promessas. Ele é contra. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Estavam votando a distensão do pagamento da parcela da dívida por 3 anos no Congresso Nacional. E foi apresentada uma emenda, acho que foi o Marcel Van Hatten, parece que apresentou Marcelo, uma emenda que, em vez de distender, perdoaria por 3 anos as parcelas da dívida. Seria excelente. Sabe quem votou contra? Toda a bancada do PT. E mais um do PDT. 7 parlamentares votaram contra. Aí eles vêm aqui, meu Deus, vamos salvar o Rio Grande do Sul, porque o presidente Lula, já viu? Qualquer coisa é o presidente Lula, o presidente Lula. O presidente Lula não está fazendo nada pelo Rio Grande do Sul. Nada. E vou dizer para vocês, secretária Priscila Santana, da Fazenda, há 2 semanas atrás, ela esteve na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, eu perguntei para ela, secretária, eu gostaria que a senhora me respondesse de forma bem clara, quanto até agora o governo federal mandou para o estado do Rio Grande do Sul ao fundo perdido? Ela disse, nada. Nada. Zero. Tudo bem. Aí, passou... Agora, o governador perdeu a paciência. Sim. O governador, Eduardo Leite, o governador é um cara conciliador, coisa e tal. Eu tenho queixas dele, entendeu? Sim. Eu tenho queixas. Eu não sou da base dele, mas também não sou oposição raivosa. A minha posição na Assembleia Legislativa é independência. Já votei com o governador, já votei contra o governador. Mas o governador Eduardo Leite, na sua essência, ele é um cara conciliador, é um cara educado. A gente tem um trato pessoal bom, conversamos, a gente conversa normalmente. Só que o governador, com toda a paciência do mundo, perdeu ela. Ele está quicando, ele diz, não dá mais. Os caras estão gastando milhões em propaganda Brasil afora, estão esperando o cadáver esfriar, ou seja, a tragédia do Rio Grande do Sul sair das manchetes, para esquecer a gente. E esqueceram. Mas não mandaram dinheiro nem do setembro do ano passado. Não mandaram nada. Nem setembro do ano passado, aquele dinheiro da estiagem, lembra? Vieram aqui 430 milhões. Eu digo, isso é migué.
Já conheço a esquerda, o PT, já conheço como é que eles fazem. Miguel. Fui ver, era 130 milhões, 130 milhões de repasse específico, que também nunca chegou, e 300 milhões de financiamento. Ou seja, você tem um cara quebrado, tem gente que não teve prejuízo na empresa. Tem gente que a água levou a empresa. Levou tudo. Tem gente que voltou e encontrou o terreno baldio, a água levou a empresa dele. Aí eles querem oferecer financiamento para o cara. Juro zero? Não. Taxa zero? Não. Atualização? Não. Tá, tem que apresentar garantias. Quer dizer, então diz, olha, a gente quer que vocês se explodam, vocês gaúchos se explodam. É isso que a esquerda tem que dizer, é isso que o PT tem que dizer, e é o que está fazendo. Mas a gente tem vai dar a volta desabrigada ainda. Que a gente vai dar a volta em vocês. Anotem, o Rio Grande do Sul vai se levantar e tudo isso que vocês estão fazendo vai parar cedo ou tarde nas urnas. Deputado, falando nisso, a importância de se colocar hoje prefeitos e vereadores de direita, de partidos de direita. O senhor teria um recado para dar a todos os pré-candidatos? Eu acho importante, eu acho que nós que são de direita, né? Eu acho importante que nós tenhamos parlamentares conservadores, liberais, de direita, porque é o que eu vou dizer que é surpreendente, viu? Aliás, se você pegar momentos surpreendentes, viu, diretor? Dá para editar aí pelo menos uns 5 momentos surpreendentes aqui. Vamos a mais um momento surpreendente. Tem gente de direita, muita gente de direita, em partidos ditos de centro. Sim, é verdade. Eles não encontram espaço em partidos de direita, que muitas vezes são partidos tumultuados. Normalmente, né, a direita custa se entender, eles brigam com eles mesmos. Eu sou de direita, sou conservador, liberal, mas não tem por que não enxergar a verdade. Os partidos de direita são tensos. Você vê, por exemplo, dentro de partido de esquerda, você vê briga dentro do PCdoB, do PSOL, do PSB, do PT? Não, eles não brigam. Eles podem ter as desavenças, mas eles fecham a porta, se matam lá dentro e resolvem. A direita não. A direita é atacada muito mais em períodos eleitorais pela própria direita, que às vezes está em outras coligações. É verdade. Eu cito São Leopoldo, por exemplo. Eu estou sendo atacado lá e tenho certeza que não é pelo PT. Porque o Vanazzi, o candidato dele, jamais diria: o Vitorino é petista, é do PT. Sim. O Vanazzi não diria isso, até porque já me xingou lá, enfim. Sem problemas, tudo certo, faz parte. Mas quem está me atacando, certamente, da direita, atira para dentro da própria trincheira. Então, esse é um problema que nós enfrentamos no Brasil. A direita ainda não conseguiu se organizar. Tem gente que, por exemplo, se diz de direita, liberal, conservador, blá, blá, blá. Aí você vai ver o sujeito tem vídeos atacando o Bolsonaro, atacando a própria direita, atacando... Aí fica complicado. Então, eu tenho comigo de que muita gente de direita está em partidos ditos de centro, exclusivamente pela busca de um espaço, de uma luz no cenário político, mas que certamente votaria na direita e seriam uns bons gestores, por que não? Não vou citar partido aqui, mas... Claro. Eu vou citar sim, eu quero confusão. Então fala, vamos lá. Tem gente de direita no MDB. O PP nem se fala, o PP é um partido de direita. Sim, o PP tem os escorregão lá, que é o pessoal do Norte e Nordeste lá que dá os escorregão, mas o PP é um partido de direita. Aqui em Cachoeirinha nós temos um vereador do PP. O meu partido, Republicanos, é um partido de direita, mas tem umas escorregadas também. Né? O PL, o Bolsonaro teve que gravar um vídeo e dizer, olha aqui, ó, quem do PL fechar com a esquerda, eu vou para o outro lado. Sim. Porque também teve umas escorregadelas, não aqui, mas Brasil afora. Sim, andou tendo. Então, assim, partidos de centro. Tem gente de direita no MDB. Tem gente... outros partidos chamados de centro, União Brasil, tem gente de direita na União Brasil. O Podemos é um partido de direita, tem as escorregadelas, mas é um partido que se identifica com a direita. Tem outros partidos, por exemplo, o pessoal não vai gostar, viu? Mas tem gente do PDT que é conservador. Tu vê? Tem gente do PSB. Eu conheço um vereador que já foi do PDT, que já foi para o partido de direita. Sim, que é conservador. Exatamente. Então, assim, é normal você, muitas vezes, buscar espaço num partido que seja combine mais com você também, né? No PSDB, o PSDB está cheio de gente de direita conservadora lá.
E tá cheio de gente de esquerda também. É uma mistura. É uma mistura. Então, o que eu digo é o seguinte, na hora de pedir voto, as pessoas têm que entender que ela pede voto para os seus eleitores de identificação política e ideológica e também para aqueles eleitores que se identificam com parlamentares que têm uma visão liberal, de respeito à família, respeito aos costumes. Fabinho, eu não vou ficar defendendo um banheiro onde um mangolão de 14 anos divida o mesmo ambiente, o mesmo banheiro com uma menina de 9 anos. Usando vestido. Não, né? Não tem condições. Não, né? Olha a Olimpíada lá. Você viu a decisão do boxe feminino? Não, aquilo foi uma piada. Aquilo foi uma piada e, no fim, comprovou a própria Comissão Internacional de Boxe que geneticamente são homens. Assim, é uma deformação genética. Sim. Os médicos, né, dizem que é uma deformação genética, coisa e tal. Mas que, infelizmente, limita a pessoa. Claro. Limita a pessoa. Olha, você não pode por causa disso. Ah, mas eu sou mulher, coisa e tal. Sim, você pode até ter os órgãos femininos, mas existe uma coisa genética que o XY está ali, não Exatamente. tem como. Então, Né? Eu vi até um meme maravilhoso essa semana. Eu vi também, já sei. do Eu não vou dizer porque o diretor vai cortar. Não sei se é o mesmo. O cara chega, a mulher chega e dá um tapa no cara. Mas dá um tapa, dá esse tapa na cara dele, ele faz assim, vai para casa. Quando ela vai atrás, ela abre a porta para bater nele de novo. Ele está de vestido e o mete de volta. É um meme irônico. Irônico, né? Mas é mais ou menos o que acontece, né? Quer dizer, tu quer bater na mulher, bota o vestido, vai lá pro ringue e diz que tu é lutadora. Mas Tu assim, essas piadas acabam tratando de forma irônica uma lacração absurda. Porque a Federação Internacional de Boxe já tinha vedado a participação. Sim, ela já tinha... Mas aí o Comitê Olímpico Internacional, França... Aliás, aqui... Um pitaquinho de Olimpíada ridículo. Nossa, terrível. Acho que a pior Olimpíada que eu assisti na minha vida. A abertura foi patética, o desenvolvimento. Primeiro eles negaram, né? Aquela cena dos da Santa Ceia. Nadadores. Não, aquilo foi ridículo. Aquilo foi uma ofensa aos católicos. Primeiro eles negaram, depois eles... Os nadadores de triatlo saindo do Rio Sena e vomitando. Não, aquilo foi... Tem alguns que estão internados, inclusive. Deputado, eu vou fazer um pequeno resumo, até porque agora sim o tempo está estourando, de alguns projetos que tu fez, eu quero que tu escolha um para falar. Tá? Vamos aqui, ó. Pérez, mais importante aqui, olha, gente, se eu fosse falar todos aqui, não dava tempo. Tá? Olha só. Que mais aqui? O PL 254 estabelece assinatura eletrônica pelo Detran para todos os documentos de trânsito. Olha só, isso já era uma coisa que já era para ter. São todas proposições aqui do... A maioria dos estados já tem. No Rio Grande do Sul você tem que ir no cartório, reconhecer firma, gastar R$100 lá no cartório para vender um carrinho de 30, 40 mil reais. Juízes, desembargadores, defensores públicos, advogados assinam ações de milhões com assinatura eletrônica, mas no Rio Grande do Sul... Ficamos para trás. Tem outra aqui, ó, propõe... PL 336 propõe proibição do cardápio exclusivamente digital em bares e restaurantes, entre outros estabelecimentos. Qual é o objetivo disso aí? O objetivo disso é fazer com que os velhinhos possam ir no restaurante escolher a comida. É verdade, que a gente que não enxerga. Eu não sou tão velhinho. Gente, olha só, para mim beira o absurdo você... ter que ficar vinculado a um cardápio digital. Eu entendo, é a modernidade, mas a gente tem que entender que tem pessoas que não lidam com isso, tem pessoas que não gostam do celular, tem pessoas que não sabem mexer em tablet. Você vai num desses restaurantes que tem cardápio assim, exclusivamente digital, você nota, normalmente tem alguém, um casal ou pessoa que não são necessariamente idosos, chamam o garçom e dizem, me explica esse prato aqui, porque aqui só diz... É um rostietê com creme mocosió e com salada caracacá. O que é isso aqui? Não, isso aqui é um... Aí ele vai lá dentro e volta e diz, olha, isso aqui é o seguinte, é um rostietê com o corococó acompanhado de uma salada caracacá. Meu Deus. Não, amiguinho, não. O meu projeto ele é simplório. Ele pede 10% de cardápios físicos da ocupação. Você tem um restaurante de 200 pessoas, você pode ter 20 cardápios físicos para oferecer para as pessoas.
Aí, já sei que vai ter os exemplos, porque tem os chatos, isso né? é pensar às vezes. Isso sim eu digo que é pensar em minoria, né? Rapaz, tem os chatos, ô Fábio, que vão dizer, mas isso vai trazer custo, o custo para o comerciante. Amigo, se você tiver um restaurante de 200 lugares, não puder fazer um cardápio, 20 cardápios, então fecha o boteco. Pelo amor de Deus, Fecha. é verdade. Aqui, ó, isso aqui eu achei interessante, mas a turma do Paulo Freire não vai gostar, delegado. Proíbe o ingresso, é o número 17/24, proíbe o ingresso de uso de telefone celular em salas de aula de escolas estaduais. Quer dizer que não dá mais para consultar o Google agora? Não, aí que tá, eles me xingam sem ler o projeto. Ah, Se o professor autorizar, pode. se o professor autorizar, pode. A autoridade máxima numa sala Sim. de aula é o professor. Sim, sim, sim. Se o professor autorizar, pode entrar, se não, não. Mas os dois lados estão me xingando aí, a direita Sim. e a esquerda. Porque a direita diz o seguinte, a arma que nós temos contra a pregação ideológica é o celular, os alunos Sim. ficarem filmando de forma dissimulada. Não é assim. Não é assim. Eu acho que você tem que tratar de uma forma mais séria o tema. Esse é um projeto engraçado, porque os dois lados me xingaram. Que maravilha. Eu achei interessante. Tem projetos novos aí, por exemplo, os últimos que andaram entrando. Tem um que virou lei já, tá? Você que está nos assistindo. Você tem 2 filhos, tem um filho na escola, está matriculando o outro. A escola em que estuda o seu primeiro filho tem que dar prioridade para o seu segundo filho naquela escola. E esse é um pedido que veio dos 3 segmentos. O aluno se sente mais seguro porque sabe que o irmão dele está estudando na sala ao lado ou não está em cima. Os pais, em termos logísticos, ganham um presente dos céus. Sim. Em termos logísticos, leva, traz. E os professores, mestres, coordenadores acharam maravilhosa a ideia, porque eles disseram o seguinte: observando os 2 irmãos, eles têm condições de saber o que está acontecendo melhor no núcleo familiar. Claro. Se existe violência, se existe drogadição. Sim, colocar os dois existe, da mesma escola é importante. Então, a observação por parte dos professores é importante. E os professores, até certa idade, convivem mais com as crianças que os próprios pais. Verdade. No rastro dessa lei, protocolei um outro projeto essa semana, porque eu não paro, né? Sim. Você tem uma ideia? Eu tô vendo outro interessante. Esse aqui é bem moderno, né? Porque é uma coisa que até alguns anos atrás, algumas décadas, seria impensável. Olha só, obrigar as instituições de ensino a comunicar casos de suspeita de gravidez de alunas menores de 14 anos. Já está acontecendo casos de gravidez. Muito. Gravidez, crianças de 12 anos, 13 anos. Tem uma menina de 11 anos em Santa Catarina. A erotização das crianças, que é uma coisa que eles já vêm trabalhando há muito tempo. E esse né, é um problema que a gente não pode enfiar a cabeça no chão, bancar uma avestruz, fazer de conta que não existe. Não, existe e é grave. Então, assim, aquela conduta dissimulada, um problema, alteração orgânica física. A professora, o assistente, coordenadores, serventes, pessoal auxiliares da escola, notou que tem alguma coisa errada, procura conversar com as crianças, desconfiou. Aí, na lei está bem claro, sigilosamente, chama o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar dê início a uma investigação, que começa pelo núcleo familiar e, claro, vai investigar o estado da criança. Porque nessa hora, Fábio, a criança fica desesperada. Sim, imagino. Nessa hora, a criança não precisa de um dedo na cara. Ela precisa de um abraço, ela precisa de ajuda. O Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, ele é supervisionado e fiscalizado pelo Ministério Público. Então, a ideia é fazer com que o núcleo familiar tenha consciência do que está acontecendo e busquem a solução, busquem amparar a criança. Sim. Porque, sabe, você não vai bater numa criança de 12, 13 anos, numa menina, enfiar o dedo na cara dela, xingar a criança. Não! Essa criança está desesperada. Ela não faz ideia do tamanho do problema. Ela precisa apoio e ajuda. E muitas vezes ela tem que ser externa. Porque muitas vezes a origem do problema é no núcleo familiar. Ou na escola, que nós temos aí um problema muito sério também, que é a ideologia de gênero, deputado. Esse é um problema gravíssimo, né? A nossa educação, infelizmente, está no fundo do poço. A esperança na educação era a escola cívico-militar, mas o PT, a esquerda, luta desesperadamente contra a escola cívico-militar. Eles querem manter. Deputado, olha, infelizmente estamos chegando ao final do programa, foi maravilhosa. Eu quero te agradecer novamente, né, por ter te deslocado até aqui de novo. Sempre um prazer te receber. A gente, às vezes, faz uma coisa muito bacana, para quem não sabe,
que o programa dele é todos os dias, das 19 às 21. Às 21. E o meu nas quintas-feiras das 20 às 21. E às vezes a gente fica trocando, batendo papo aqui no WhatsApp. É uma maravilha, né, deputado? Verdade. Querido, verdade. Obrigado novamente pelo carinho, pela atenção de vídeos aqui. Eu vou te dar 2 minutinhos para te fazer teus agradecimentos e considerações finais. Obrigado, Fábio. Antes de mais nada, uma honra participar com você. Fico extremamente feliz, agradeço as pessoas que estão nos acompanhando. Acompanhe o Sonido, porque eu gosto, sempre que eu recebo o atalho, lá vou ver quem é, e sempre tem assuntos interessantes. O Fábio é um amigo, um cara que a gente se tornou amigo de graça, mas, acima de tudo, a gente tem muito respeito um pelo outro. Então, um convite como esse eu não poderia deixar de aceitar. E peço àqueles que estão nos assistindo que acompanhem sempre o Fábio pelas redes sociais, enfim. E se sobrar um tempinho, vai lá nas minhas redes sociais e acompanhe também, porque sempre tem umas coisinhas legais lá, às vezes nem tão legais, mas que são importantes que as pessoas tenham consciência disso. Agradeço a todos, agradeço... e outra coisa, não tenham dúvida nenhuma, eu tenho orgulho de dizer, eu sou de direita, liberal, conservador. Aqueles que estão do outro lado e têm vergonha de assumirem sua posição não merecem o seu voto e o seu respeito. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Naquela câmera central ali, vamos nos despedir. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por terem participado mais uma vez do Conexão Metropolitana. Novamente, obrigado, Gustavo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Valeu! Há uma década, um sonho começou a se materializar. Um sonho de construir mais do que estradas e obras de saneamento, mas de pavimentar caminhos para um futuro melhor. Hoje, celebramos uma década de dedicação, superação e, acima de tudo, recordamos a importância das pessoas nessa jornada extraordinária. Nos últimos 10 anos, nossa equipe cresceu e se fortaleceu. Somos mais do que uma empresa de construção pesada, somos uma família unida por um propósito comum em transformar vidas por meio de obras que moldam o amanhã. Lembramos com orgulho da nossa origem, quando enfrentamos desafios e obstáculos com força e determinação. Cada projeto de saneamento que concluímos, cada estrada que pavimentamos, é um testemunho do nosso compromisso inabalável com a qualidade e o resultado. Na RGS, cada máquina operada, cada centímetro de asfalto colocado, cada metro cúbico de água tratada é feito com paixão e orgulho. Saber que o que fazemos aqui melhora a qualidade de vida das pessoas é o que nos motiva todos os dias a dar o nosso melhor. De vilarejos remotos a grandes centros urbanos, nossas obras deixam um legado que vai além do concreto e do asfalto. Elas são o alicerce para comunidades prósperas e para o bem-estar de gerações futuras. Não somos apenas construtores, somos participantes ativos nas comunidades que servimos. Estamos orgulhosos de contribuir para eventos que unem as pessoas, mostrando que nosso compromisso vai além dos canteiros de obras. Ao longo desses 10 anos, celebramos vitórias juntos, aprendemos com desafios e crescemos como uma equipe coesa. Cada membro, de cada departamento, desempenha um papel vital na nossa história de sucesso. Hoje, olhamos para trás com gratidão, para o presente com entusiasmo e para o futuro com determinação renovada. Continuaremos construindo não apenas estradas e saneamento, mas oportunidades, conexões e um futuro mais promissor para todos. Obrigado por fazer parte da nossa jornada nos últimos 10 anos. Juntos, estamos construindo mais do que nunca sonhamos. RGS, 10 anos. A paixão por servir com excelência é o que nos move.